E aí, galera, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal do Professor PC, um canal aqui dedicado às ciências humanas, especificamente à filosofia e à sociologia, onde a gente vem aí lançando aulas, né, direcionadas aos estudantes, ao público aí do ensino médio, onde vocês vão poder ter aqui uma introduçãozinha, tirar dúvidas e aprender sobre a filosofia de uma forma mais interativa, sobretudo nesse momento, né, de isolamento social. A razão pela qual esse canal foi criado é essa de verdade, né? Um professor que precisa estar em contato com seus alunos, mesmo à distância. Essas aulas são prontas, feitas com muito carinho para vocês. E hoje a gente vai falar sobre filosofia medieval. Né? Teremos uma introdução sobre esse período da história da filosofia, né? Que fica lá na Idade Média, como o próprio nome já diz. E a gente vai ver quais são os problemas abordados pela filosofia nesse período. Não é? Então vamos lá, essa aulinha aí que vai ser show. Vamos nessa, meus queridos amigos. Muito bom, pessoal. Então é o seguinte, estamos aqui, né? Vamos primeiro fazer a contextualização desse período que é a filosofia medieval. Isso, preciso situar, né, qual é esse período, quais são os problemas, o que acontece lá. Muito bem, esse período da história da filosofia, ele acontece na Idade Média. Nós vamos situar aqui entre o século V e o século XV, não é? E, na verdade, vale a pena fazer uma seguinte observação. A filosofia medieval envolve a filosofia cristã e, num certo sentido, é possível fazer a filosofia cristã remontar não apenas ao século V, mas desde o século I. O problema é que aquilo que a gente vai chamar de filosofia, de produção filosófica estritamente, ela de fato acontece a partir do século V. O que acontece é que desde o século I nós já temos os germes e as ideias do cristianismo, né, lançadas ali a partir do próprio Cristo, a partir dos trabalhos dos seus apóstolos. Então é o seguinte, os problemas da filosofia medieval podem remontar, sim, desde o século I, mas aqui a gente está adotando essa cronologia própria do período da Idade Média, que é do século V ao século XV. Mas a se falar de cristianismo e a se falar dos problemas que a filosofia medieval aborda, nós poderíamos tranquilamente remontar isso do século I até, por exemplo, o século XVI, quando o Renascimento vem de fato romper com essa tradição. Beleza? Então vamos lá. Agora, que influências nós temos aqui nesse período? Primeiro, a influência pesada da filosofia clássica, né? Os gregos e os romanos, principalmente Platão e Aristóteles, alguma coisa das religiões órficas, né? A história do misticismo, a imortalidade da alma, enfim, que algumas produções filosóficas tomam ali, capturam algumas ideias daquelas. Nós vamos ter uma influência pesada do cristianismo, obviamente, a religião cristã, do judaísmo e do islamismo. São as três maiores religiões, né? São as três religiões monoteístas do Ocidente, do mundo ocidental, que dão origem à cultura ocidental, por assim dizer, que geograficamente a gente tem islamismo no Oriente também, judaísmo, enfim. Mas o fato é que essas três religiões elas influenciam demais, tanto pelas suas teorias, suas proposições, né, seus dogmas, que são abordados e levados ao esmo, à discussão filosófica, quanto pelo fato de que muitos dos filósofos que produziram seus textos na Idade Média pertenciam e defendiam, né, a partir da argumentação filosófica, esses três pilares aí, essas três religiões. E o seguinte, os principais problemas que são abordados aqui, né, partindo da premissa de que o tema religioso e espiritual era a maior parte, não tudo, mas a maior parte dos problemas religiosos, nós temos aí como problemas desse período a existência de Deus, a relação entre fé e razão, muitas vezes conflituosas, a imortalidade da alma, a ideia de salvação, a ideia de pecado, a encarnação divina, ou seja, a possibilidade de Deus se fazer homem, no caso de Jesus, Deus, o livre-arbítrio, que é falar sobre a possibilidade da liberdade humana, e dentro do contexto espiritualista, né, do cristianismo, e aquilo que, mesmo dentro da perspectiva religiosa, se fez muita coisa em lógica
e tem o chamado problema dos universais, que foi um problema que vem muita discussão pelos lógicos medievais, é claro. Enfim, esses são os problemas de uma maneira geral. Tudo que você estudar de Idade Média, mais ou menos, em linhas gerais, você vai poder remontar um desses problemas aí. A gente já está contextualizado. Isso aqui é o que aborda a filosofia medieval. Vamos dar início, então, à nossa compreensão, à nossa introdução sobre o que é isso aí. Vamos lá. Primeiro, é preciso falar da influência clássica, né? A influência dos gregos ali. O que nós temos, então, para falar? A gente tem que falar o seguinte, que a filosofia grega, ela influenciou, e principalmente com Platão e Aristóteles. É preciso que você perceba o seguinte, Platão e Aristóteles como os dois maiores e mais amadurecidos filósofos da Grécia Antiga, e eu digo isso no sentido de que eles têm uma obra muito mais densa, que eles fazem menção e remontam a teorias de filósofos anteriores, eles têm o que nós chamamos em filosofia de sistema filosófico, então, bem amadurecido. O pensamento destes filósofos foi muito combatido pelo cristianismo nascente, e no final das contas, esse pensamento, esse combate que o cristianismo faz do que se chama de paganismo, na verdade, o cristianismo acaba por absorver, né, e dar uma roupagem nova, uma série de ideias, né, que está presente já em Platão e Aristóteles. A ideia de Deus como sendo o primeiro motor, de Aristóteles é tirada para esse Deus que cria tudo e que controla tudo no mundo, que é o Deus cristão. A ideia do mundo das ideias e do mundo sensível está lá em Platão. A gente vai falar do mundo da carne, da corrupção, que é o mundo material, e o mundo espiritual é onde residiria a luz, a verdade e Deus. Isso tudo, né, tem muito das aulas de Platão e Aristóteles, né? Que contestados que foram, também influenciaram demais. Ainda na filosofia clássica, nós vamos ter, por exemplo, a presença dos místicos gregos, ou seja, filósofos como Pitágoras possuíam uma áurea de espiritualidade, de misticismo. Por exemplo, eles acreditavam na transmigração das almas, na imortalidade da alma, né, onde o corpo, a alma seria separada do corpo. Enfim, existia já um misticismo aí, que é nas chamadas religiões órficas, os orfismos, que foi talvez a religião ocidental mais antiga a pensar nessa perspectiva de imortalidade da alma. Uma vez que os egípcios são considerados, pelo menos de modo geral, como o primeiro povo, a primeira cultura no planeta a pensar, não é, na ideia de imortalidade da alma. Beleza? E além disso, né, dessa influência, nós também vamos falar sobre o neoplatonismo, o que se chama de médio-platonismo e o neoplatonismo. A figurinha que está aí, na estátua aí, é um filósofo chamado Plotino, e ele é o responsável, no período helenístico, né, por fazer uma releitura da filosofia de Platão, agora carregada desse aspecto místico, né, desse aspecto espiritualista, coisa que o próprio Platão não tinha dessa forma, não encarava dessa forma. O mundo das ideias era muito mais um mundo que envolvia o cognoscível, ou seja, era apenas uma questão de conhecimento, de verdade pura. E aqui a gente já tem com o neoplatonismo, já ali no começo, próximo da Idade Média de fato, a gente já tem ali pelo século 3, 4, a gente já tem uma outra leitura, e essa leitura, esse neoplatonismo, foi o que de fato viveu ali concomitante à produção filosófica cristã e, portanto, influenciou demais o pensamento cristão, por exemplo, com Santo Agostinho, que é um dos maiores doutores da Igreja Católica, um dos maiores filósofos. Ele foi muito influenciado pelo neoplatonismo, através da escola de Plotino, certo? Então, assim, na influência clássica nós temos esses três aspectos aí que tem que ser levados em consideração. Tranquilo? Mas nós também temos a influência árabe. Lá no meio do caminho da produção filosófica, no período que a gente vai ver como escolástica, a gente tem muito da influência árabe. Por quê? Porque a partir do século VII, as religiões
o islamismo se consolidou como religião ali no Oriente Médio, tal, com Maomé e tal, com história própria, mas o que ocorre é que a partir do século XII, certo? A expansão árabe, a expansão islâmica na Europa, sobretudo ali na Península Ibérica, eles invadiram do norte da África, invadiram a Europa, né, pela Península Ibérica, ali Espanha, Portugal, alguns trechos, outros mais da Europa, enfim. E essa presença árabe, ela trouxe junto, né, a língua e a cultura árabe, e no nosso caso específico da filosofia, a gente acabou tendo contatos com as obras gregas. Olha só, agora nós vamos falar muito mais de Aristóteles. Muitos livros de Platão que não tinham na Europa naquele período, por exemplo, no século XII, e de Aristóteles, que eram, como a gente vai perceber, eram livros que eram rechaçados, ou seja, renegados pela tradição da Igreja Católica, como livros perigosos, livros pagãos, livros que iam de encontro, né, à teologia, o dogma da religião cristã. Durante o período da influência árabe, da invasão árabe na Europa, esses livros começaram a ser novamente analisados, começaram a ser novamente vistos como obras filosóficas que mereciam uma análise, certo? E onde foi que aconteceu isso? Aconteceu nas primeiras escolas, nas primeiras universidades, certo? Então vamos aqui, ó. O que nós temos? A partir do século XII, com as traduções das obras gregas pelos árabes, ou seja, os árabes traduziam do grego, levaram para a Europa, e essas traduções começaram a ser conhecidas pelos exegetas, né? Pelas pessoas das primeiras universidades, os tiveram contato de novo com esse pensamento, e daí surgiu muito de produção filosófica, certo? Como eu falei, o surgimento das primeiras universidades e o contato com as obras de Aristóteles é uma característica da influência árabe. E temos aqui o seguinte: filósofos árabes, Avicena e Averroes, um filósofo conhecido judeu que é o Maimônides. É o seguinte, cara, esses filósofos eu estou colocando aqui como nome porque eles são os mais conhecidos e tal, mas tem vários outros. Esse vídeo não é um vídeo para falar sobre cada filósofo, aqui é uma coisa de contexto, de curiosidade, mas o fato aqui é o seguinte: como que esses filósofos árabes, judeus, enfim, como é que esses caras entraram na Europa e ficaram conhecidos na Europa? Foram justamente pela tradução das obras gregas. No ato de traduzir os livros, sobretudo as obras de Aristóteles, esses caras acabavam fazendo comentários sobre os livros que também viravam obras filosóficas, certo? Você traduzia um livro de Aristóteles e você produzia um texto fazendo comentários e dissertando sobre aquele livro. Aquilo também era um trabalho filosófico, e aí acabou que esse contexto influenciou demais a filosofia medieval na Europa, inclusive o próprio pensamento cristão. Beleza? Então vamos lá. Agora, uma outra distinção é preciso ser feita aqui. Que é preciso a gente entender o que acontece, o que é cristianismo enquanto religião e filosofia cristã. E é preciso perceber que houve, de fato, uma evolução. Nós tínhamos uma forma de cristianismo primitivo, e esse cristianismo, né, dentro de um certo contexto histórico, de um período, ele foi evoluindo até essa produção filosófica que é conhecida, né, que é estudada na filosofia como filosofia cristã. Está lá como problema da filosofia medieval. Primeiro, vamos caracterizar o cristianismo. Primeiro, quando eu falo de cristianismo, eu falo da crença em um Deus criador de todas as coisas. Tá? Religião monoteísta, aí eu creio em Deus como criador de todas as coisas, inclusive de mim mesmo. Creio em Jesus Cristo. Tá? Pilar da religião cristã é Jesus, porque, por exemplo, o judaísmo também crê no Deus criador de todas as coisas, o islamismo também. Mas o cristianismo revela que esse Deus só é encontrado em Jesus e através de Jesus Cristo, certo? Como seu Filho e pertencente à substância do Pai. A outra característica do cristianismo é a crença na ressurreição. A mensagem do cristianismo primitivo era essa: Jesus é Filho do Deus, Criador de todas as coisas, e através de Jesus, né, você encontra a ressurreição e a salvação. Para aqueles que fossem os justos, os convertidos, os santos, esses teriam salvação.
alcançariam essa ressurreição, não é? E teriam vida e felicidade eterna. Isso aqui é a mensagem cristã. Vá lá, se converta, aceite Jesus, e você será salvo pela ressurreição e terá vida e felicidade eterna. Isso aqui é uma mensagem espiritual, absolutamente espiritual. No contexto do cristianismo primitivo, não havia uma problematização filosófica propriamente dita, ou seja, racional, sistemática e tudo mais, mas que com o contato, com a expansão do cristianismo, sobretudo em terras gregas e romanas, né, essa religião crescente, ela entrou em contato com a riquíssima cultura clássica, não é? E precisou, de fato, de muita adaptação, de muita produção, para que existisse, em primeiro lugar, uma adequação dessa proposta do cristianismo à realidade do pensamento clássico, né? E também para uma questão de justificativa racional da própria crença. O povo grego e o povo romano, sobretudo suas elites, eram povos letrados que conheciam demais de filosofia e não era assim tão simples convencer as pessoas e converter, principalmente os mais importantes, os aristocratas, os patrícios, sobre essas prerrogativas do cristianismo. Tranquilo? E isso aqui derivou para a filosofia cristã o seguinte: a filosofia cristã ela foi surgindo como? Ela foi uma espécie de doutrina, né? Foi feita para dar coesão às teses do cristianismo. Ou seja, os padres da igreja, os doutores da igreja, passaram a escrever, né, e desenvolver uma doutrina própria que justificasse de forma racional, né, minimamente racional, todos esses dogmas, essas teses aí do cristianismo que a gente viu. Uma outra coisa que é o seguinte, que o resultado dessa atuação dos padres, dos doutores da Igreja Católica é o que a gente chama de filosofia cristã. Né? Os livros de Santo Agostinho, de Tomás de Aquino, a Suma Teológica de Tomás de Aquino, por exemplo, é uma produção filosófica que ela se dedica à justificação racional das teses do cristianismo. Uma outra situação é que é o seguinte, é preciso perceber que a filosofia cristã ela tem uma característica. A verdade para o cristianismo estava na palavra de Deus, ou seja, para a filosofia cristã, fazer filosofia no sentido de buscar a verdade, era, na verdade, um discurso sobre a natureza divina. Falar sobre a verdade era falar sobre Deus, uma vez que Deus era a própria verdade. E isso nos traz aí, finalmente, um dos grandes problemas da filosofia cristã, que é a fé. E aqui é preciso entender fé como revelação, ou seja, a revelação direta de Deus a partir da sua palavra na Bíblia, e do outro lado a razão, que era a produção filosófica. Ou seja, se a verdade é divina, é Deus, e se Deus já revelou a si mesmo nas Escrituras, não precisa de dúvida, não precisa de investigação racional, basta você ler de forma contemplativa, né? Se maravilhar com a verdade divina, com a mensagem divina que estaria presente, por exemplo, nas Sagradas Escrituras. E isso cria um embate, porque a filosofia, em sua origem por natureza, ela é racional, ou seja, ela é investigativa, ela precisa de uma certa coerência lógica e que muitas vezes a verdade revelada não te dá. Não é? Por exemplo, a gente não pode esperar que a ideia de um mundo criado em 7 dias, de um homem feito à imagem e semelhança de Deus a partir do barro, de uma mulher feita a partir da costela, enfim, toda aquela alegoria filosófica, alegoria religiosa, espiritualista presente na Bíblia, por exemplo, a gente não pode esperar que ela possua esse caráter racional da filosofia. Então, na filosofia cristã, ora nós temos o conflito entre fé e razão, né, uma na tentativa de anular a outra, ora nós temos a submissão da razão à fé, né? Por exemplo, Santo Agostinho ele fala que eu preciso crer para compreender. E só depois compreender para crer. Ou seja, essa ideia entre a verdade que me foi revelada, e eu primeiro creio e aceito, e depois a racionalidade, que é a razão que me foi dada por Deus, eu vou conseguir compreender pouco a pouco as verdades divinas, com a ajuda da filosofia. Mas vou compreender aquilo que eu já aceitei, que já me foi revelado em espírito, na intimidade, por Deus. Então, tudo isso aí é o que a gente vai chamar de filosofia cristã. Beleza?
De forma panorâmica ainda, a gente vai passar para um outro texto aqui, que é falar sobre os períodos dessa filosofia cristã. Esses períodos, eles acontecem da seguinte maneira. Primeiro nós temos o período chamado de patrística, que aqui está colocado do século I até o século VII. Vocês lembram que no início da aula eu falei para vocês, né, que a gente ia chamar de filosofia medieval do século V ao XV. No entanto, a produção do cristianismo ela já pode remontar desde o século I. Por isso que eu coloquei a patrística aqui, que é especificamente da filosofia cristã, essa aqui do século I ao VII. Tranquilo? Vamos lá. Essa observação tem que estar em mente. E o que se chama de patrística? É o resultado dos esforços dos apóstolos, que no caso eles já estão lá desde os primeiros séculos, e dos primeiros padres da igreja, para conciliar a nova religião com o pensamento filosófico mais corrente da época entre os gregos e os romanos. Ou seja, a conversão dos gregos e dos romanos, ela reclamou uma adequação das teses do cristianismo com o pensamento filosófico. Ou seja, a religião cristã, que de início era dirigida apenas ao próprio povo judeu e, em muitos dos casos, as pessoas mais simples, né, que a assimilação mais rápida do que seria esse fator espiritual, ela agora precisava de uma justificativa muito mais complexa, né, precisava se adequar com o pensamento filosófico a partir do contato dos gregos com os gregos e os romanos. E toda essa produção filosófica ela é chamada de patrística. Nós, inclusive, vamos ver aí, em outro momento, ter uma aula específica sobre esse período. A gente vai, por exemplo, estudar o maior expoente do período patrístico, que é o Santo Agostinho de Hipona, que é um cara muito influenciado, por exemplo, por Platão. Depois, galera, a gente tem o segundo período da filosofia medieval, a filosofia cristã, que é o período chamado de escolástico, que aqui a gente está colocando mais ou menos do século 9 ao 16, por que essa datação? Porque a escolástica é aquele período que coincide com o surgimento das primeiras escolas, as primeiras universidades na Europa. Tranquilo? Dentro desse período aí. Além de ser uma corrente filosófica, a escolástica pode ser considerada um método de pensamento crítico que influenciou as áreas do conhecimento das universidades medievais. É mais ou menos isso aqui, pessoal. A escolástica são esse conjunto de textos que, num certo sentido, que surge no seio das universidades, das primeiras universidades da Europa, e essas universidades, elas tinham um método próprio de aprendizagem, de estudo. Nós vamos ver, num momento específico, por exemplo, que nós tínhamos no currículo das universidades medievais o chamado trívio e quadrívio, que era aquilo que você tinha que aprender, estudar lógica, estudar música, estudar filosofia natural, que é o que a gente tem hoje como biologia, né? Química, física, mas que antes era tudo filosofia natural. Você tinha que estudar isso aí, estudar filosofia, e esses conteúdos te fariam, por exemplo, ser o que a gente chama hoje de se formar, de ser um estudioso, o doutor. E esse método de aprendizagem, ele, no seio da cultura cristã, católica, né, as primeiras universidades, parte delas surgiram associadas a mosteiros, a instituições religiosas. Todo esse método de pensamento, essa sistematização de como estudar, né, de como adquirir conhecimento, de como ter essa formação superior, né, ser um estudioso, ela é claro que ela está no seio ainda da religião católica. Então a escolástica está nesse período aí, beleza? E daqui a gente, por exemplo, um dia vai ter um momento adequado, nós vamos estar estudando sobre São Tomás de Aquino, que é o maior nome desse período, um dos maiores nomes desse período aí, com Santo Anselmo, São Boaventura, enfim. Mas Tomás de Aquino representa demais esse período e com grande influência de Aristóteles, como nós veremos depois. E aqui, cara, para finalizar esse panorama todo, a gente tem aqui os principais representantes, nomes de filósofos e tal que estão aí. A gente tem o Maimônides, que é um filósofo judeu, que eu já coloquei o nome dele ali, por isso eu coloquei em negrito, que são importantes. Tem Namanides, Yuda Ben Levi, são esses filósofos, três que eu falei, judeus. Nós temos Avicena, Averroes,
Al-Farabi, Al-Ghazali, que são filósofos árabes. Como eu falei, os árabes tiveram grande importância. E depois nós temos Abelardo, Duns Scoto Erigena, Santo Anselmo, São Tomás de Aquino, Santo Agostinho de Hipona, Santo Abelardo Magno, Guilherme de Ockham, Roger Bacon e São Boaventura. Esses caras são considerados os principais nomes da filosofia medieval. Esses que eu coloquei em negrito é que, para os dias atuais, eles acabaram sendo os mais importantes, ou pelo menos mais estudados. Pelo menos na minha formação, foram aqueles que eu mais encontrei textos e mais vi. E eu até pretendo, dentro do contexto da filosofia medieval, trazer aqui para vocês alguns vídeos sobre esses camaradas aí, sobretudo Tomás de Aquino, Santo Agostinho e Guilherme de Ockham. Então, essa aí, espero que você tenha tido um panorama de como estudar, né, de introdução à filosofia medieval, o que acontece aqui, que período é esse. E aí eu deixei aqui, cara, para finalizar tudo, moçada, umas sugestõezinhas. Primeiro, filmes é muito bom, eu sou cinéfilo, sou apaixonado por cinema e por filme. E tem 3 filmes aí que são interessantes para você entrar nesse universo da filosofia medieval. O Nome da Rosa, né, que é um filme de 1986, com a direção do Jean-Jacques Annaud, mesmo cara que fez o Guerra do Fogo, dois clássicos da história do cinema. Esse filme é muito bacana, é a adaptação de um romance do Humberto Eco, muito interessante, fala desse universo da religião, da filosofia, né, do temor que a religião tem das obras de Aristóteles, e é um filme que te empolga do começo até o final. Ele não é um filme chato de forma alguma. Também tem aí o filme Cruzada, de 2005, né, um filmaço do Ridley Scott, que é outro grande diretor de cinema aí. E esse filme fala da relação entre cristãos e muçulmanos no período das cruzadas. Você vai ver esse contexto aí do mundo árabe e o mundo católico. Depois temos um filme aí, Santo Agostinho, de 1972, do Roberto Rossellini. É um filme meio biografia sobre o filósofo Santo Agostinho, é interessante aí. Dicas, sugestões aí para você procurar. Depois eu deixei 2 sites aí, esses 2 sites eles são sites de educação, sites de apoio a estudantes do ensino médio. Se você quiser dar uma lida, fazer uma pesquisa sobre a filosofia medieval, tá aí os links para você entrar. É o Brasil Escola e o Estude. E tem aqui uma sugestão de um livro, eu poderia deixar um livro de alguns filósofos, a Confissões de Santo Agostinho, Cidade de Deus, Soma Teológica, outros livros, mas eu preferi deixar aqui um link de um livro que, na verdade, é uma dissertação de mestrado, né, de um camarada, Manuel Vasconcelos, aí, eu encontrei num site. Eu baixei o livro para mim, ele é um livro de introdução à filosofia medieval, mas ele é super didático, muito claro, e ele é acessível na linguagem para vocês. Se quiserem se aprofundar, conhecer o tema, isso é muito interessante. Por exemplo, se você é um cara cristão, católico, mesmo evangélico, que quer conhecer a história da sua religião, do pensamento por trás dos dogmas da sua religião, é interessante se aprofundar em filosofia medieval, é muito bacana, conhecimento nunca é demais. Eu acho que ignorância é vizinha da maldade, galera. Deixa aí a sugestão, vamos estudar, tamo junto, é nóis, valeu, até a próxima, um grande abraço para todo mundo.